Olá, olha só. Com a população mundial envelhecendo cada vez mais, entender a saúde do nosso cérebro virou uma questão, assim, fundamental. Hoje, a gente vai explorar como a tecnologia está trazendo um arsenal de ferramentas novas para fazer exatamente isso. E o mais legal, de um jeito muito mais preciso e, quem diria, mais humano. Então, bora mergulhar nesse assunto. Para a gente começar, vamos pensar na história da Maria. Sabe, a história dela poderia ser a de qualquer um, a de milhões de pessoas. Aqueles pequenos esquecimentos, sabe, que começam a acender um alerta, uma preocupação grande. É bem aí, nesse momento que é super humano, super delicado, que a neuropsicologia se torna tão importante. E o caso da Maria, bom, ele está longe de ser isolado. A Organização Mundial da Saúde tem uma projeção e ela é impressionante. Até 2050, o número de pessoas com mais de 60 anos vai simplesmente dobrar. A gente está falando de 2 bilhões de pessoas. Isso pega uma preocupação que é muito pessoal, muito familiar e transforma num desafio global, gigantesco. Então, o que acontece é que essa mudança demográfica toda, ela cria uma urgência enorme, sabe? A necessidade de ter diagnósticos mais rápidos, mais certeiros para doenças neurodegenerativas, ela simplesmente explodiu. Pegar o problema logo no comecinho é o que faz toda a diferença para um tratamento funcionar e para a pessoa manter a qualidade de vida. Só que aí é que está o problema. Durante décadas, a gente usou ferramentas que, claro, ajudaram muito, mas que têm limitações bem sérias. Elas nem sempre conseguem dar aquela imagem nítida que a gente precisa, principalmente quando a coisa está só começando. E aqui está o grande X da questão para qualquer médico, qualquer especialista. Onde é que termina o envelhecimento, que é normal, esperado, e onde começa uma doença como Alzheimer? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a linha que separa uma coisa da outra, às vezes ela é quase invisível a olho nu. Pois é, esses testes mais tradicionais, de papel e caneta, muitas vezes deixam escapar essas diferenças pequenininhas. Por quê? Porque um monte de coisa influencia o resultado, o nível de estudo da pessoa, a cultura dela, até o humor no dia do teste. No fim das contas, eles dão uma foto, um registro de um momento. Mas o que a gente precisa mesmo é de um filme para ver o cérebro funcionando de verdade. E olha só que impressionante isso, com dados bem concretos. Pensa só. A ansiedade na hora do teste pode fazer o tempo de resposta aumentar em 30%. E para pessoas com baixa escolaridade, quem sabe como a nossa Maria do início da história, um teste específico, o teste de trilhas, pode dar até 35% de diagnósticos errados. Ou seja, são fatores que não têm nada a ver com a cognição da pessoa, distorcendo um resultado que é vital. Mas é aqui que o jogo vira. A tecnologia está chegando com uma caixa de ferramentas completamente nova, prometendo uma precisão que, sinceramente, a gente nunca teve antes. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. Basicamente, a gente está falando de 3 grandes estrelas que estão na linha de frente dessa revolução: inteligência artificial, realidade virtual e neurofeedback. Cada uma delas é como uma peça fundamental nesse quebra-cabeça super complexo. Bom, primeiro, a inteligência artificial. Imagina ela não como um único detetive, mas como, sei lá, uma força-tarefa de especialistas. Tem geneticista, radiologista, neurologista, todos trabalhando juntos em alta velocidade. A IA consegue analisar uma montanha de dados, resultados de testes, exames de imagem, histórico do paciente, e encontrar padrões minúsculos, coisas que o olho humano simplesmente não conseguiria ver. E olha, os resultados já são de cair o queijo. A IA já consegue, por exemplo, prever se um comprometimento cognitivo leve vai virar Alzheimer com uma precisão de até 92%. É um número altíssimo. Ela basicamente conecta os pontos entre a genética, as imagens do cérebro e o histórico da pessoa de um jeito que nunca foi feito antes. Aí a gente tem a realidade virtual. E a sacada genial aqui é tirar a avaliação daquela sala de teste, daquela coisa meio abstrata, e levar para o mundo real. A RV cria cenários do dia a dia para a gente ver como o cérebro da pessoa se sai em situações práticas. Então, em vez da pessoa ficar ligando pontinhos numa folha de papel, ela pode ter que, sei lá, achar um caminho numa cidade virtual ou fazer compras num supermercado simulado. Isso testa habilidades da vida real e diminui aquele problema de viés cultural de escolaridade. E o resultado? Em um estudo, a RV achou déficits em 40% dos casos que os testes normais tinham dito que estava tudo bem. 40%. E por último, mas não menos importante, o neurofeedback. Essa técnica é fascinante, porque ela serve tanto para diagnosticar quanto para tratar. É como se a pessoa visse um espelho do próprio cérebro funcionando, em tempo real.
E a partir daí, ela aprende a regular, a treinar a própria atividade cerebral. A grande vantagem, então, é que o neurofeedback ajuda a separar as coisas. O que está acontecendo? É depressão afetando a memória ou é um problema cognitivo mesmo? Ele ajuda a desenrolar isso. E, ao mesmo tempo, funciona como uma academia para o cérebro, melhorando a atenção, a concentração, de forma ativa. Ok, mas claro, seria até ingênuo achar que essa mudança toda é um mar de rosas. A tecnologia é super poderosa, sem dúvida, mas ela traz junto uma série de desafios que a gente precisa encarar de frente. E esses desafios são bem sérios. Começando pela ética. Por exemplo, na inteligência artificial, existe o risco do viés. Se um algoritmo é treinado só com dados de uma população específica, ele pode acabar errando o diagnóstico para outras pessoas. Com a realidade virtual, a gente tem a questão da privacidade. O que acontece com as gravações das reações emocionais de alguém? E no neurofeedback tem o risco da dependência, da pessoa talvez abandonar um tratamento que já funciona para apostar tudo na tecnologia. São questões bem complexas. E além da ética, tem a vida real, né? As barreiras econômicas e de logística. Um sistema de RV pode chegar a custar R$120 mil. É muito dinheiro. E infraestrutura. Só 23% dos municípios no Brasil têm internet de alta velocidade. E talvez o ponto mais crítico, a capacitação. Cerca de 65% dos profissionais da área simplesmente não estão familiarizados com IA. E não adianta ter a ferramenta se ninguém sabe usar, certo? Então, com tudo isso na mesa, qual é o caminho? A resposta, ao que tudo indica, não é jogar o velho fora e abraçar o novo. É sobre integrar as duas coisas de um jeito inteligente, colocando sempre, sempre a pessoa, o paciente, no centro de tudo. O futuro parece ser essa mistura, a experiência, a sensibilidade do profissional, combinada com a precisão que a tecnologia oferece. Isso leva a gente para uma medicina muito mais personalizada, mais preventiva. E para pessoas como a Maria, lá do nosso começo, isso não é só um detalhe técnico. É a chance de ter a ajuda certa, no momento certo. É algo que pode mudar completamente o rumo da história dela. E essa imagem, para mim, resume tudo. A gente está saindo daquela foto antiga, meio borrada, meio sem foco da saúde do cérebro, e entrando numa era de alta definição com uma visão nítida, cheia de detalhes. E é super importante deixar isso bem claro. O objetivo aqui não é, de jeito nenhum, substituir o clínico, o especialista. A ideia é dar a ele ou a ela um superpoder, uma ferramenta para ampliar sua percepção, para juntar a intuição e a experiência com dados que são extremamente precisos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que talvez seja a mais importante. À medida que as nossas ferramentas de diagnóstico ficam mais e mais inteligentes, como a gente garante que o nosso cuidado, a nossa atenção, se torne não só mais eficiente, mas, acima de tudo, mais humano?